Olá, meus caros experts, tudo bem com vocês? Professor Gleibe. Vou ficar pequenininho aqui no cantinho da tela, tá ok? Porque as imagens são tão importantes quanto este professor. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a cada um de vocês pela confiança, por estarem aqui conosco, por acreditarem nesse projeto. E nós estamos demonstrando cada dia mais que realmente ele é totalmente possível. Depende exclusivamente de nós, não é? Então acredite em você, acredite no potencial, acredite que é possível. Professor, o que o senhor falará nessa aula de hoje? Eu vou falar sobre assistência técnica ou a função do assistente técnico na prática. Professor, por que o senhor escolheu uma causa que envolva crime, não é? Por um simples fato, pessoal. Por ele ser mais objetivo, mais claro, mais direto, tá bom? E vocês vão entender a função do assistente técnico. Eu estou passando para vocês uma situação em que a pessoa a qual me contratou determinou, tá certo, que aquela assinatura feita naquela confissão de dívida, naquele contrato, não pertencia a ela, tá bom? Nem tanto a ela, nem tanto a outra pessoa que também me contratou. E que realmente essas duas assinaturas, elas foram forjadas. Isso é objeto de um inquérito policial por falsificação, por falsidade ideológica. Logo, eles chamaram nós para que nós fizéssemos um parecer, para que fosse juntado no inquérito policial, já que pudesse, né, a gente verificar a possibilidade de não caracterização de crime. Então esse foi o principal objetivo deste processo. Tá bom? Está rolando ainda, vamos ver em que pé está. A primeira parte da aula, pessoal, eu vou falar para vocês alguns conceitos básicos do que faz o assistente técnico, quanto que ele pode cobrar, quais são as nossas funções, como que se elabora quesitos, e aí nós fechamos com a estrutura de um parecer. Tá certo? Mais ou menos essa é a linha de pensamento nessa nossa aula de hoje. Então vamos lá. Primeiro ponto, gente, quero trabalhar com vocês aqui, é exatamente isso. É o passo a passo da atividade do assistente técnico. Lembrando que o assistente técnico é uma figura chamada pelo autor ou pelo réu de um processo. Logo, eles têm, né, as partes que nos chamam têm o objetivo de demonstrar a sua verdade. Como eu sempre falo, gente, numa briga não existe certo ou errado, existem opiniões diferentes, tá? Bom, primeira coisa, algumas definições de suma importância para todos nós. A primeira definição que nós temos, pessoal, é a definição de perito e assistente. Perito é aquele que foi chamado pelo juiz. Ele tem que ser uma pessoa que só vai analisar realmente o processo como um todo e vai dizer literalmente aquilo que ele encontrou. Também, evidentemente, a sua verdade. Já o assistente técnico, ele é chamado pelo autor ou pelo réu para que esse assistente possa defender a verdade daquele cliente, a verdade daqueles que nos chamaram. Perfeito? Então, basicamente, essa é a distinção. Enquanto que é o perito, não pode ter lado, o assistente ele tem lado. Tá? Bom, outra definição importante é a diferença de laudo e parecer. O laudo ele é feito pelo perito. O laudo é feito pela pessoa responsável que foi chamada pelo juiz para proferir aquela decisão, não é, sobre aquela situação. Já o parecer é apresentado por nós, assistentes técnicos, em que nós vamos o quê? Entre aspas, atacar, fecha aspas, o laudo ora apresentado. Bom, e mais uma definição, enquanto o perito ele é imparcial, o assistente técnico, claro, ele será sempre parcial, ele sempre terá um lado. Vamos lá, gente. Ponto inicial de qualquer abertura de um novo campo. Ética do assistente técnico. Gente, não importa que nós estamos trabalhando a favor de alguém, mas nós sempre temos que buscar a verdade. E a verdade que seja justa para ambas as partes. Professor, o senhor já se recusou a fazer pareceres como assistente técnico porque a parte queria que o senhor dissesse algo diferente? Com certeza eu já fiz isso, pessoal. Já perdi dinheiro? Já. Já perdi trabalho? Já. Faz falta? Faz. Mas ninguém tira a minha credibilidade. Ninguém tira aquilo
que realmente eu estou no mercado. Quando aparece um laudo do professor Gleibe ou um parecer do professor Gleibe, o juiz tem que ter essa seguinte visão: aquele laudo é verdadeiro, aquele parecer é verdadeiro. Eu confio nesse profissional, eu confio nesse expert. Isso, gente, não tem preço. Muitas vezes é muito encantador, mas nós evitamos qualquer tipo de situação em que a gente vá de encontro à verdade. Tá bom, gente? A justiça como um todo, tá? Bom, conceito de assistente, pessoal. Deixa eu ler aqui com você. Vamos lá. Mesmo o mais competente dos peritos, entretanto, está sujeito a cometer falhas de toda a natureza. Isso é a primeira parte do conceito, claro. O perito é um ser humano, assim como eu e você. Logo, nós podemos cometer erros, falhas, fraudes. E evidentemente que nós estamos diante de uma situação, meus caros amigos, em que determina ou denota em que o assistente técnico será chamado para mostrar ao juiz onde estão as falhas daquele laudo. Eu não estou aqui para mostrar erros de ninguém, e sim falhas. Ok? Assuntos que poderiam ser abordados e não foram. Grave bem isso. Continuando no slide. Nesse contexto, surge a figura do assistente técnico em perícias. O profissional é quem pode acompanhar a veracidade da avaliação pericial e, em favor da parte, formular quesitos ou hipóteses que possam atestar a segurança e a eficácia do laudo desenvolvido pelo perito no processo. Então, exatamente esse é o nosso principal escopo, pessoal. Nosso principal objetivo é atacar, no bom sentido, o laudo apresentado pelo nosso nobre perito. Tá ok? Bom, o que é preciso para ser um assistente técnico em perícias? Claro que eu estou focando aqui em nossas perícias, né, pessoal? Grafotécnica, veicular, tá bom? Grafologia. Bom, vamos lá. Vamos ler o primeiro parágrafo. A indicação do assistente técnico para atuar em favor da parte, assim como a nomeação do perito, está regulamentada no Código de Processo Civil. Então nós temos lei que nos assegura. Perfeito? O diploma legal, entretanto, não fala, tá certo? E, portanto, não exige a comprovação, no caso aqui, de qualquer formação acadêmica condizente com o objeto da perícia, ainda mais grafotécnica ou veicular. Então, gente, a lei não fala que tem que ser um perito. O perito ele fala, mas o assistente técnico não fala que tem que ser aquela pessoa especialista, assim, acessado. Fica a critério das partes, pessoal, a nomeação ou não de cada uma. Continuando, isso porque, diferentemente do perito, o assistente técnico não é um auxiliar de justiça, mas profissional de confiança do autor ou do réu. O assistente, inclusive, não se sujeita às hipóteses de impedimento ou suspeição que resguardam a imparcialidade do processo. Gente, o perito, ele é um auxiliar da justiça. Quando a gente vai fazer o nosso querido e amado cadastro, não está lá auxiliares da justiça? Nós nos cadastramos como perito no tribunal e não como assistente técnico. Professor, eu poderia então chamar qualquer pessoa para ser assistente técnico? Sim. Sim, é claro que nós, quando a gente comprova que a gente tem especialidade, que tem um curso, que tem formação, evidentemente que dá muito mais credibilidade ao nosso trabalho. Vamos lá. Qual a função do assistente técnico, gente? Vamos ver. Contudo, o profissional é fundamental para assegurar a ampla defesa técnica da parte e garantir que ela possa acompanhar, entender e impugnar o laudo pericial, que versa a seu desfavor. Desse modo, o desconhecimento científico sobre o objeto da perícia pode ser de grande prejuízo à segurança e eficácia do laudo. Gente, a função do assistente é mostrar ao juiz uma outra visão daquele mesmo ponto. Ou seja, demonstrar ao juiz que poderiam ser feitos outros atos que não foram feitos. Logo, nós buscamos sempre trazer a verdade de forma muito evidenciada e clara, com as omissões do nobre perito. Bom, qual a função desse profissional, pessoal? Qual a função do assistente técnico? Vamos ler. As funções do assistente técnico em perícia são diversas. Entre elas é, portanto, citar o assessoramento da parte na redação inicial do processo e, uma vez indicado oficialmente, a elaboração de quesitos importantes para a análise do objeto da investigação do perito. Então, a primeira parte, gente, é o seguinte. Nós podemos ser chamados como assistentes técnicos, até mesmo pelos advogados, para que a gente oriente o que o advogado, na parte da perícia, da grafia,
deve colocar naquela petição, para evitar o que? Brechas para que a outra parte conteste. Então, muitas vezes, nós orientamos o advogado. Tá? Bom, continuando, também é papel do profissional acompanhar trabalhos realizados pelo perito nomeado e convencê-lo de determinada tese, se favorável à parte. Cabe ao especialista, ainda, redigir parecer e instruir o laudo, fazendo crítica concordante ou negativa sobre as conclusões ou avaliação. Então, gente, como você pode ver, o nosso trabalho é extremamente amplo, que além de auxiliar o advogado no início do processo, nós também podemos o quê? Apresentar quesitos. O que são quesitos? Perguntas que serão feitas ao perito, para que o perito responda, tá certo? Para que o perito responda. E depois da nossa manifestação, com essas respostas, nós atacaremos esse perito. Logo mais, nós falaremos sobre quesitos. E claro, podemos acompanhar também a perícia na hora da colheita da assinatura? Sem dúvida nenhuma. Bom, onde o assistente técnico ele poderá atuar? Bom, como visto, o profissional atua majoritariamente em processos judiciais, que exigem, em razão da matéria, conhecimento científico para o esclarecimento de elementos importantes do caso. O especialista, entretanto, não é auxiliar de justiça, mas ele é um assessor das partes. Importante essa definição, pessoal. Como assistentes técnicos, nós não somos auxiliares da justiça. Nós estamos assessorando as partes, orientando as partes, acompanhando o perito. Bom, continuando. Sendo assim, se desejar seguir a carreira como assistente, não precisará prestar concurso público, também como perito grafotécnico, mesma história. A atuação se dará de maneira particular, podendo o profissional ser contratado por pessoa física ou empresa que necessite de assistência para esclarecer, acompanhar e impugnar o laudo pericial, caso seja necessário. Interessante isso, né, pessoal? Sem dúvida nenhuma. Essa aqui é o principal foco. Nós vamos acompanhar as partes. Bom, o que a legislação diz sobre nós, os assistentes técnicos? Vamos lá. Uma das principais disposições legais sobre a atuação do assistente técnico se encontra no parágrafo 3º do artigo 473 do Código de Processo Civil, em que determina o que para nós? Parágrafo 3º. Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, ou de terceiros, ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. Então não é só o perito que pode requisitar documentos. Nós, como assistentes técnicos, também podemos. Essa dica é importante para você. Tá? Nós podemos pedir também este complemento. Bom, como que se faz a nomeação de assistente técnico? Gente, vamos ler o slide aqui. As partes têm o direito a nomear um assistente técnico cada uma, se quiserem, na perícia judicial. Continuando, se a matéria da perícia envolver mais de um conhecimento distinto, como a grafotécnica, é admitido as partes nomearem um assistente para cada matéria. Sim, gente. Imaginemos que nós precisamos fazer a avaliação de um documento histórico e também de uma assinatura. Bom, eu faço só de assinatura, tem que chamar um outro profissional para verificar o caráter histórico desse documento. Tá? Mesma coisa para a nomeação do perito pelo juiz. Haverá vários peritos diferentes para cada área. Então, gente, enquanto para um processo só tem um perito em tese, pode ter mais, mas em tese tem um. Assistente técnico você tem no mínimo 2. Mas pode ter 2, 4, 6, 8, 10, quantos quiserem. Então, o campo para assistente técnico é muito mais amplo do que propriamente apenas para o perito. Bom, quais são algumas tarefas que nós, como assistentes, podemos fazer? Vamos lá. Primeiro, gente, prestar assessoramento técnico-científico ao advogado na montagem inicial. Já comentamos isso com você. 2. Sugerir ao advogado os quesitos que serão apresentados. Quesitos falei daqui a pouquinho para vocês, como que você deve elaborar, sempre de forma subjetiva. Daqui a pouco você vai entender o que é isso. 3. Interagir com os funcionários das empresas ligados ao objeto da perícia, ou seja, orientar os funcionários da empresa, o que eles devem dizer. Perfeito? Próximo ponto. Informar ao advogado acerca da necessidade de apresentação de quesitos suplementares, pois ele é a pessoa mais indicada para detectar a sua utilidade e o momento certo da apresentação. Quesitos suplementares têm como função cercar melhor os assuntos
específicos da perícia. Gente, é isso que você tem que entender. É isso, esse ponto que é muito importante para vocês. Porque os quesitos suplementares você vai pedir o esclarecimento do nobre, tá certo? Laudo apresentado. Isso para nós é muito importante. Continuando. Observar a necessidade da apresentação de quesitos suplementares com a consequente apresentação dos mesmos pelo advogado. Possibilita que o processo tome uma nova direção favorável à sua parte. Gente, quesitos suplementares, você vai mostrar as contradições que foram apresentadas naquele laudo. Muitas vezes o laudo é o tal do copia e cola, não é isso? E claro, evidentemente, que nós vamos atacar se foi copiado de forma errada. Continuando ainda, gente, a tarefa do assistente técnico para você conhecer todos os prazos relativos a si e ao perito. Claro, se o perito não entregar o laudo no prazo correto, quando o perito entregar, em nosso parecer, nós vamos falar que esse laudo não pode ser aceito, porque ele foi entregue fora do prazo. Como é que eu vejo o prazo, professor? No despacho que o juiz escolheu o perito, ele determinou qual que é o prazo. Vamos lá. O item 2 aqui. Saber como os peritos costumam pensar e agir. Por isso que nós precisamos pensar primeiro como perito e depois pensar como assistente. Porque você sabendo o que o perito pensa, você consegue fazer o ataque muito melhor. Continuando, 3. Alertar o perito sobre as possíveis distorções, ajudando a esmiuçar os quesitos e as respostas, para que não venham a ocorrer danos graves, tendo em vista que a parte diversa tende a discorrer os fatos com seus próprios quesitos, levando à confusão do perito e podendo assim obter um laudo técnico favorável à sua parte. Gente, claro, a pessoa só vai fazer as perguntas para o perito se você já sabe a resposta. Gente, isso é evidente, isso aqui é o mínimo de qualquer tipo de investigação. Você só faz a pergunta à pessoa se você já sabe a resposta que ela vai dar. Se ela vai dar uma resposta contrária a você, você não faz aquela pergunta. Por exemplo, esta assinatura é dessa pessoa? Você acha que não, né? Você está alegando que não. Você acha que a assinatura é dessa pessoa? A pessoa fala, claro que é. É uma resposta que eu não queria, consta no processo. Então você faz uma pergunta diferenciada. Quais foram os documentos analisados pelo senhor? Quais foram os equipamentos utilizados pelo senhor? Fica bem melhor assim. Tá? Continuando. Outro ponto importante. Após a entrega do laudo por parte do perito nomeado pelo juiz, quando não concordar com este, apresente seu parecer nos autos em separado, no qual fará críticas ponto a ponto ao laudo do perito. Nós podemos fazer críticas ponto a ponto? Claro que pode. Em tal ponto poderia ter isso, em tal ponto poderia ter aquilo no laudo, não foi feito isso, não foi feito aquilo, ou seja, nós vamos falar das omissões. Continuando. Complementar e advertir o laudo do perito, quando mesmo por lapso apresentar cálculos equivocados e involuntariamente omitir ou distorcer fatos ou técnicas importantes. Gente, se ele apresentar, por exemplo, um laudo que está, por exemplo, com uma inclinação axial à esquerda e a assinatura é à direita, eu vou mostrar esse erro no meu parecer. Continuando. Após a entrega do laudo do perito, quando não concordar com este, apresentar o seu parecer, isso já foi lido de baixo, advertir o laudo do perito, quando mesmo por lapso apresenta cálculo equivocado e distorcer. Gente, aqui é mais para a situação quem é perito contador, quem mexe com cálculo. Você pode atacar esse ponto também? Com certeza. Ele é extremamente amplo. Bom, como que está se dando, gente, a aceitação do parecer do assistente técnico? Bom, a aceitação, gente, do laudo pericial não é uma coisa incondicional. Ah, porque o perito fez, é verdadeiro. Não, não mesmo. Nós, gente, apresentamos o nosso parecer para questionar o laudo do nobre perito. Como eu disse a vocês, o perito, ele também é um ser humano. Ele também erra. Então nós vamos mostrar esses erros. Ok? Olha o último parágrafo. O juiz pode utilizar o que está no laudo do assistente técnico e não utilizar coisa alguma contida no laudo do perito. Se o nosso parecer, obviamente, for muito bem feito. E é isso que eu vou ensinar a vocês. Bom, isso aqui é um argumento de venda para você. Tá bom? Por que contratar um assistente técnico, já que já tem um perito? Bom, primeira coisa, gente, vamos ler? Além de oferecer maior eficácia e segurança em relação a todo o processo em questão, o assistente técnico presta auxílio ao advogado
e perito do caso, que foi nomeado pela parte, ao estudo do laudo exposto e ao estudo dos questionamentos técnicos apresentados. Continuando, baseia-se em seu conhecimento e capacidade, o profissional demonstra sua percepção acerca do caso, exibindo as características técnicas de maneira clara. Gente, para nós, o que faz o assistente técnico? Presta atenção. O assistente técnico vai explicar aquilo que o perito não deixou claro. É a mesma coisa quando vem um professor, vou dar um exemplo. Vem um professor e explica uma matéria dificílima para você. Aí depois de um tempo vem um outro professor e ensina essa matéria de novo. Aí você capta. Aí a pessoa fala, nossa, esse segundo professor é maravilhoso, o primeiro não é. Não, o primeiro também era muito bom. É que você precisou de 2 momentos para poder entender. É a mesma coisa assistente técnico, gente. Nós já vamos pegar a coisa mastigada. Então, se a gente esclarecer de uma forma muito mais clara, fica muito melhor, obviamente, ao juiz. Tá? Outra pergunta clássica. É necessário ter um assistente técnico pericial? Gente, claro que não é obrigatório em nenhum processo ter assistente técnico. O juiz, quando nomeia um perito, obviamente o perito será nomeado, fará o seu laudo, aquela coisa toda. Mas as partes podem ou não podem chamar o assistente técnico. A vantagem de chamar é que o assistente técnico irá acompanhar todos os passos, tá certo, daquele perito. E, obviamente, isso dá mais segurança às partes. Quem paga o assistente técnico, pessoal? Gente, o assistente técnico, o artigo 33 do Código de Processo Civil, ele é pago por aquele que o chamou. Então, por exemplo, se foi a empresa A que me chamou, é a empresa A que irá me pagar. Se for o Joãozinho que me chamou, é o Joãozinho que vai me pagar. E quanto que será esse pagamento, professor? Gente, é a mesma lógica do perito. R$ 350 a hora, mínimo 10 horas, por assinatura. Então, se eu tenho 10 horas de trabalho, eu vou ganhar 3.500. Pode parcelar? Pode. Pode depositar em conta? Pode. Pode pagar em cheque? Pode. E quais são as nossas tarefas nesse valor? São 2 coisas. Orientar o advogado, claro, como eu já citei, principalmente, mas fazer os quesitos e fazer a manifestação ao laudo. Então, vamos lá. A pergunta clássica, né? Como fazer quesitos? Gente, quesitos, você tem que se pôr no lugar do outro. É que é difícil, né? A gente quer tudo muito mastigadinho, né? Muito prontinho. Parece que tudo é matemático. Não é. Gente, nós temos que pensar aqui a área de humanas, né? Como eu sempre falo para vocês, nós temos que pensar. É possível. Eu também não tinha experiência, acabei ficando. Então aqui vem a dica, gente. As perguntas, elas devem ser subjetivas. Você não vai fazer pergunta para o perito sabendo da resposta dele. Aquela assinatura é da pessoa. Ele vai falar, claro que é, Madé. Não é assim que se faz, gente. Você tem que perguntar o que para ele? Qual que é a escola? A primeira pergunta que eu coloquei aqui. Qual que é a escola utilizada pelo nome perito? É a francesa ou é a alemã? Porque se é francesa, é humanista, lembra? Enxerga a personalidade, a sensibilidade, o estado sensível que aquela pessoa se encontra, não é? Agora, não. Ela fala que é francesa, mas em nenhum momento averigou esse ponto. Opa, já houve aqui uma contradição no laudo. Ou seja, ele falou que é francesa, mas não fez uma pergunta para a pessoa se ela toma um remédio, se ela passou por um estresse recente, ou algo nesse sentido. Ou ela fala que é alemã, só analisa a letra, bem seca, né? E aí fica comentando sobre o aspecto pessoal da vida da pessoa. Ou você segue a linha alemã, ou segue a linha francesa. Pronto, entendeu a pergunta? Quer ver uma outra? As assinaturas foram colhidas da pessoa no local? Ou seja, você está trabalhando apenas com o laudo. E aí, claro, quando você pergunta isso, o que ele vai responder? Sim, foi colhida. Aí foi colhida como? Num balcão de fórum. Peraí, mas a pessoa não assina de pé um contrato? Normalmente ela está sentada e assina. Deu contradição, vai dar diferença na assinatura, evidentemente. Ela se acomodou numa cadeira para sentar ou não, entende? Olha que interessante. Outra coisa, quais equipamentos foram utilizados? Foi utilizado um microscópio? Foi utilizado que tipo de microscópio? Que tipo de luz? Que tipo de aplicativo que o senhor utilizou? Não é? Pergunte isso, porque você vai falar.
né? Ó, se você olhasse pelo microscópio, como eu já orientei a vocês aqui do curso, se você olhasse pelo microscópio, daria para notar as ranhuras daquela letra. E poderia verificar que não é ou é da mesma pessoa. Entende? E a última. As assinaturas do laudo foram analisadas de uma forma completa, gente? Foram feitas de uma forma correta? Eu quero passar para vocês. Se foi colocado todos aqueles pontos. Todos aqueles pontos. Sabe? Desde ali do arremate, do ataque, da inclinação axial, da pressão. Foi feito tudo? Não foi. Então ficou faltando isso, isso e isso. É que exatamente dava essa diferença conforme a nossa tabela. Como fazer um parecer, pessoal? Pessoal, parecer, primeiro você tem que ter ética. Ninguém vai falar mal de ninguém. Só vou falar que aquele laudo poderia ter tal coisa. Eu sou tão sutil que eu nem isso escrevo. O parecer que nós estamos encaminhando aos senhores, pessoal, eu só coloco o meu jeito de trabalhar. Eu nem falo que faltou no laudo, mas o meu jeito de trabalhar. Para que, se comparar o meu laudo com o laudo da pessoa, vai ver que o meu está muito melhor. Tá certo? Quais foram os pontos aqui, né, a serem abordados pelo perito que não foram? Atacamos exatamente isso, sem dúvida nenhuma. E qual é a conclusão do assistente técnico? Esse ponto que nós vamos pegar. Tá? Gente, o ponto aqui, né, que eu vou buscar agora com vocês, é como fazer um parecer. Primeiro é uma petição juntada. Aquela petição de aceite que a gente costuma fazer, né? Endereçamento do juiz, o nome do assistente técnico, vem juntar o parecer. Gente, basicamente um parecer tem a seguinte estrutura. Lembra aquelas redações que a gente fazia, começo, meio e fim? Aqui é a mesma coisa. Um parecer é a mesma coisa, pessoal. Ou seja, tem que ter a origem, ou seja, de onde veio esse processo. Tem que ter um resumo, né? Ou seja, esse processo se baseou assim, assim, assado. Você tem que abrir um outro tópico, os pontos que não foram abordados pelo perito, e você determina isso, conclui com a sua opinião e sempre coloque bibliografia. Esse modelo que nós estamos passando para vocês é um modelo bem extenso, bem legal. O exemplo, gente, aqui em tela, uma questão prática. Eu quero passar para você aqui esse laudo feito pelo Instituto de Criminalística. Nossa, uau, Instituto de Criminalística. É, um laudo de... A primeira folha se desconsidera, ok? Que é só de apresentação. Está disponível para você aí o teor completo. A segunda folha, ele faz um resumo do processo. E a terceira e última, ele apenas conclui. Tá vendo aqui? Que a assinatura do Paulo Rogério e da Malene não identificam graficamente, são falsos. Mas não fez nenhum tipo de comparação. Não colheu nenhum tipo de assinatura. Quem colheu foi o escrivão. Mas o perito, aqui, gente, nem se baseou nessas assinaturas. Nem buscou essas assinaturas. Então, ou seja, aí o nosso laudo, que foi aqui, está sendo apresentado para vocês, é um laudo em que eu faço a comparação, é um laudo em que, na verdade, eu determino, eu apresento aqui o microscópio, é um laudo que eu analiso ambas as assinaturas com a padrão, e eu chego à conclusão que sim, são daquelas mesmas pessoas. Então vocês entenderam porque a parte me chamou, pessoal? Porque o Instituto de Criminalística foi contrário a ele. Então ele me chamou, perdão, para que eu pudesse fazer um laudo favorável a ele. E é esse laudo que nós apresentamos aqui aos senhores. Gente, então para poder fechar esta aula aqui de assistente técnico, ofereçam o seu trabalho para empresas, advocacias, ofereçam para departamento de recursos humanos, cartórios, até mesmo delegacia, meu caro. Sabe como que esse cliente me achou? Muita gente tem dúvida. O que eu faço numa delegacia? Como eu faço? Vai numa delegacia, conversa com o escrivão, conversa com os policiais e dê o seu cartão. Quem me indicou, não é? Porque o fulano foi lá desesperado, quando ele olhou esse laudo contra ele, ele falou, o senhor tem um assistente técnico? O senhor tem um perito grafotécnico? Não, não tenho, não conheço ninguém nessa área. Olha, tem uma pessoa que passa aqui, é o professor. E a pessoa entrou em contato comigo. Vocês entenderam, pessoal? Os próprios policiais indicaram nós. É uma porta maravilhosa de entrada para vocês. Tá?
E aí, gente, você cobra o valor. Eu cobrei aqui o valor que eu falei para vocês. Tá certo? Eram duas assinaturas, então o valor, obviamente, vezes 2 do que esse foi apresentado a vocês. E, consequentemente, pessoal, nós apresentamos o nosso parecer no processo. Tá? Não, nesse caso não vai ter quesitos, né? Não precisei apresentar quesitos, porque já tinha sido apresentado o laudo. E no inquérito policial também não há contraditório, gente. Só há inquisição. Ele está fazendo a defesa, esse meu cliente, porque ele achou por bem já fazer a defesa aqui para evitar a ação penal. Mas até então, tá certo? Gleiber, e se precisar ir para o fórum? E se precisar fazer um outro laudo? Bom, você vai fazer um outro laudo, meu caro amigo, de uma forma muito bem clara e evidente, e cobrar da mesma maneira. Isso não tenha a menor dúvida. Então, gente, essa aqui é a nossa aula de hoje. Uma aula aqui que eu apresentei um vídeo pequenininho aqui, eu estou no cantinho. O meu áudio, não, o meu som, com essas imagens apresentadas e os documentos completos para que você possa estudar. E claro, lembrando que quesito nunca se faz uma pergunta sendo que você não queira aquela resposta. Essa é a chave central de qualquer tipo de investigação. Combinado? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero os comentários aqui abaixo. Meu muito obrigado e um forte abraço a todos.